Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que interessa de perto a todo mundo. Informação demais também adoece. Você sabia disso? Nunca foi tão fácil acessar informação sobre saúde. Em poucos segundos, um sintoma vira uma grande possibilidade. Em poucos minutos, um diagnóstico provável ou vários diagnósticos. A promessa era autonomia, mas na prática o que vemos é outra coisa muito diferente, que é ansiedade, medo e confusão. Gente que pesquisa demais e entende de menos. Gente que sabe o nome da doença, mas não sabe o que fazer com isso. Hoje a pergunta não é se a informação ajuda. A partir de que ponto essa informação começa a provocar doenças e mais doenças. E para a gente ter essa conversa, nós convidamos a doutora Débora Letícia, clínica geral infectologista, pós-graduada em medicina de urgência e gestão hospitalar, que lida diariamente com um fenômeno cada vez mais comum, que são os pacientes informados, mas totalmente, ao mesmo tempo, inseguros. Doutora Débora, o Doses de Saúde tem um prazer enorme em recebê-la aqui em nosso programa de hoje. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Olê, é um prazer todas as vezes estar aqui com você e principalmente com essa pauta que é tão importante. Quando é que a informação demais vira uma desinformação? A pessoa fala, não, mas nós estamos muito mais bem informados, mas isso não quer dizer que estejam mais saudáveis, né, doutora? De forma nenhuma. Hoje, é tanta informação que se a gente não souber filtrá-las, a gente fica doente de verdade, procurando em fontes que não são seguras, muita informação, virando uma confusão, e a gente vê, inclusive, um adoecimento mental das pessoas que não sabem o que fazer com esse tanto de informação, algumas verdadeiras e outras que são realmente falsas. Esse excesso de informação aumentou o cuidado ou aumentou a ansiedade por cura? Com toda certeza, aumentou foi a ansiedade de todo mundo. Então, várias vezes, algumas queixas que são muito importantes, você acaba procurando as informações e eles desfazem de queixas que você deveria, por exemplo, procurar um especialista para ver. E algumas que são muito pequenas, você vai procurar em Google, em fontes que não são confiáveis, e você tem a certeza de que está com câncer, por exemplo, e sai desesperado procurando por ajuda. Então, isso causa uma confusão na mente de todo mundo, que às vezes a pessoa não sabe nem aonde procurar e quem procurar para ajudar. E acaba procurando o vizinho, o Google. Então, ele fica realmente mais confuso e bem mais ansioso. O Dr. Google é o consultório de muita gente, né? O Google e hoje... Perigosamente, né? Hoje o Google e o ChatGPT, Olê. Então, assim, diversos pacientes já chegaram para mim e falaram assim, olha, eu estava conversando com o meu ChatGPT e ele me disse que eu tenho este diagnóstico. Então, eu já vim pronta. E não tem conversa, né? Não tem conversa. Eu já vim pronta. Eu estou sentindo isso e ele já me disse que eu tenho isso. Como eu faço para tratar? O autodiagnóstico virou rotina no consultório? Não digo que seja rotina, mas é uma coisa que está bem mais comum. E o ChatGPT, muita gente não sabe que ele delira, né, gente? Dependendo da forma com que você pergunta, ele puxa de fontes confiáveis e de algumas fontes que não são tão confiáveis. Então, muitas vezes ele delira e te dá algum diagnóstico que seja errado, que não tenha a ver com o que você está sentindo. Então, se você não for e checar realmente com um profissional, você chega com um diagnóstico incorreto e muitas vezes, se você resolve fazer uma automedicação, você ainda faz uma automedicação que coloca a sua saúde em risco. Eu me lembro uma vez, você falou num assunto agora que me remeteu a um programa que nós fizemos já há coisa de 2 anos, que eu procurei informações no chat, e tal, aí provoquei o médico na entrevista, era um clínico geral,
sobre aquele tema. Ele falou assim, Orley, antes da entrevista eu conversei com ele. Falei, olha, eu vou te perguntar isso. Ele falou, nossa, Orley, não me pergunta isso não, que eu não estou sabendo. Eu falei, como não? Que era uma coisa simples. É uma coisa relacionada à pigmentação, à melanina, essa coisa toda. Ele falou, não, nós não sabemos disso não. Aí eu, depois conversando com ele com detalhe, né, ele falou, não, olha, esse tipo de pesquisa é feita só no norte do mundo, né, lá para a Suécia, para aqueles lados lá, para aqui no Brasil não chega. Então tá aí, voltando àquela coisa, né, o paciente às vezes ele está com um problema, ele pesquisa aquilo lá, né, o chat, ele nunca vai ter informação precisa sobre aquele problema particular dele, problema particular de saúde que ele tenha. Tem que ser com o profissional da área que está ali, que sabe ou se não sabe, procura outro. Exatamente. E o chat, ele usa fontes que são muito confiáveis, mas outras fontes que não são confiáveis mesmo. Por exemplo, olha esse trabalho que foi feito em uma região isolada, provavelmente é experimental, então é coisa que ainda a gente nem sabe se realmente é. Então isso traz um grande problema. Então a gente tem fontes confiáveis que a gente precisa saber aonde procurar. Por exemplo, temos o Ministério da Saúde. Todas as informações lá, eles têm um comitê, inclusive contra fake news. O que você quiser saber, você pode ir lá no Ministério da Saúde e olhar. Medicamentos, você tem o site da Anvisa. Vá ver se o seu medicamento realmente é aprovado, se você pode usá-lo, se não vai trazer malefício para a sua saúde. Então, nós temos muitas fontes confiáveis, a gente tem que saber aonde procurar. Lá acontece isso que a gente chama em jornalismo de apuração, né? Tem aquela informação, vamos ver se é isso mesmo, apura e tudo e tal, e prova por A mais B, né? Exatamente. Então, nós temos que ter esse senso crítico. E agora eu vou te contar uma história, inclusive, de onde, a fonte de onde começa uma fake news, por exemplo. Pensa em 1998, nós temos uma revista médica que é uma revista muito conceituada, ela chama Lancet. Lancet. Isso. Inglesa, né? Exatamente. Inglesa e aonde os estudos muito confiáveis são publicados. Então, todos os médicos seguem ela. Respeitadíssima. Respeitadíssima. Em 98, saiu um estudo mostrando que a vacina tríplice viral, ela estava ligada a autismo em crianças. E aí causou uma comoção mundial. Meu Deus, a gente está fazendo um malefício com essas vacinas e tudo mais. E passado algumas semanas, foi visto que tinha um viés muito grande, era um estudo muito pequeno, não era confiável, e esse profissional médico que fez essa pesquisa tinha um viés financeiro também. Eu me lembro disso. Coisa horrorosa, né? E aí, a Lancet, inclusive, foi se retratar, né, mundialmente, pedindo desculpas, mostrando que realmente não era confiável aquele estudo. Gente, o estrago já estava feito. É onde sai toda a fonte de que agora todo mundo tem medo demais de vacina, Orley. Então, todo mundo, não vou vacinar porque eu tenho medo de autismo, dos efeitos colaterais, do que pode causar. Então, foi através de uma fake news, que inclusive depois foi retratado e tudo mais, mas de uma fonte extremamente Isso foi usado, confiável. inclusive, politicamente, né? Agora, principalmente depois do Covid. Orley, isso foi usado muito. Durante o Covid também foi. Durante o Covid. Gente, quantas vezes a gente viu... Durante o Covid, realmente, nós tivemos muitas dificuldades com essas informações. Então, assim, uso cloroquina, não uso. Uso azitromicina, não uso. Faz bem, não faz. Eu lembro que nós tivemos uma entrevista pouco depois para falar sobre isso, essa coisa que foi Exatamente. Coisa horrorosa. E agora eu conto para você de um paciente que eu tive recentemente, que ele, por um viés político, ele usa cloroquina, Orley, até hoje, em uma superdose, e ele internou comigo com uma desregulação da flora intestinal. Então, ele teve a proliferação de uma bactéria que chama Clostridium, por causa desse tratamento em excesso da cloroquina. E assim, ele não sabia, leu e escutou uma fake news, usou essa cloroquina, teve essa desregulação e nada trata essa bactéria dele, Orley. Então, assim, está internado em estado grave por causa disso, de uma desinformação.
Que coisa. Até hoje, Orley, até hoje. Então, hoje a gente já tem pesquisas muito robustas que a cloroquina, ela não ajuda. Não ajuda. Eu conheci gente que falava, não, mas a quina, né, porque a quina é uma árvore, você tira o produto da casca da árvore. Eu me lembro que meu tio, avô, usava muito isso para peão, tratar gripe, aquela coisa toda. Mas isso é coisa quase que do século passado. Mas as pessoas mantêm isso na cabeça, né? Aí vem a tal da informação errada, né? Sem informação, sem apuração, leva a isso. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Doutora Débora, a pessoa passa a sentir fisicamente aquilo que ela pensa que está sentindo. Eu creio demais, com certeza. O cérebro é um mandatório em tudo, ele manda no corpo, com toda certeza. Então, eu tenho diversos pacientes que somatizam. Eles começam com uma dor de garganta, eles leem no Google os outros sintomas e eles começam a ter todos os outros sintomas. Somatizam todos. Aí acontece a tal da hipocondria. Exatamente. Hipocondria e a pessoa fica ainda mais ansiosa. Olha, quanto mais sintomas ele lê, mais ele vai procurar e mais ele vai encontrar. Porque se não são fontes confiáveis, você tem uma infinita possibilidade de encontrar N locais onde tem N informações. Se você não souber filtrar, Orley, você fica doente. E dentro disso aí que você está falando, muita gente aprende saúde fora do consultório, né? Muito. É aquilo que você falou no começo da nossa conversa. É o vizinho que sabe tudo, é a tia que já passou por aquilo e curou com aquele remédio tal, aquele chá, entendeu? Aquela sopa de raiz de não sei onde. Acontece muito isso, né? Muito. E aqui, Orley, o que a gente tem que conversar com os telespectadores mesmo, os espectadores do podcast, é a responsabilidade que nós temos com a sociedade. Porque diversas vezes eu pego pacientes, Orley, que existem alguma... O que o ser humano quer? Ele quer uma receita fácil para curar o problema que ele tem. Então, se você mostrar para ele uma receita fácil, ele tem a tendência de aceitar. Sim. Então, se o vizinho te disse que se você tomar esse chá da laranjeira tal, 15 dias depois você pode parar com o seu remédio da pressão, porque você está curado da hipertensão. E diversos pacientes fazem isso. E chegam no pronto atendimento com um AVC, por exemplo, porque ele deixou de tomar o medicamento que estava protegendo ele, porque ele escutou a vizinha dizer que a cura vem desse chá. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade de qual informação a gente está passando para frente, do que a gente está espalhando mesmo. Então, nós temos a responsabilidade com a sociedade. Os influencers têm um papel importante nessa área. Muito importante. Hoje, negativamente também. Positivamente ou negativamente, depende do que você está espalhando, né? Então, se você vira um médico que não está capacitado para aquilo e começa a vender coisas que não funcionam, por exemplo, soros da cura, esse tipo de coisa que não tem respaldo científico. Milagre científico. Exatamente. E as pessoas, Orley, eles estão atrás de um milagre ou de uma solução fácil para o problema delas. Então, se você vende essa solução fácil, muita gente vai comprar. Então, é a responsabilidade social que nós temos de nos basear em produtos científicos. Evidências, né? Evidências. Hoje, nós temos atualização de segundo em segundo. E nós temos, como médicos e profissionais de saúde, que está atualizados o tempo todo para seguir e para orientar a população, para que elas fiquem um pouco mais protegidas dessas fake news.
Eu vejo de vez em quando, tem um programa de grande audiência na hora do almoço, não é de emissora local aqui, que eles vendem 2 produtos, mas assim, todo dia, diariamente eles aparecem lá com aquele produto e batendo, entendeu? Que isso faz bem, que não sei o que, o cara que representa o produto não é farmacêutico, não é médico, não é nada, ele está sentado no sofá lá, e faz aquela apologia maravilhosa do medicamento, que você vai ter outra vida, que ppp. Isso chega a um ponto meio de crime aí, não tem, doutora? Eu acho que a fiscalização falha muito nisso. Porque, Orley, existem, por exemplo, eu vou vender para você vitaminas para que você se sinta melhor e fique com uma disposição melhor. Só que ninguém diz que vitamina em excesso também faz mal. Faz mal para o fígado, para o rim, para a saúde. Que existem efeitos colaterais que ninguém quer falar lá. Existem interações medicamentosas. Não é todo mundo que pode tomar todas as vitaminas. Interage com os medicamentos que você já toma. Então as pessoas ficam vendendo esse estilo de vida que todo mundo quer ter. Só que ninguém quer o caminho que realmente é necessário, que é fazer uma atividade física diária, comer melhor, dormir melhor. Você quer aquela solução mágica que estão te vendendo lá no programa. Compre essas vitaminas que você vai se sentir melhor. Mas não diz tudo que tem por trás disso. E tem medicamento também que o próprio corpo, você, por exemplo, toma um remédio para dor de cabeça, vai atingir o seu fígado. É isso. Né? Então, assim, ninguém sabe que um simples paracetamol é extremamente tóxico para o seu fígado. Que existem interações medicamentosas que, por exemplo, o chá da raiz que você está tomando, às vezes atrapalha no seu remédio para o diabetes. Faz ele fazer um efeito a mais, um efeito a menos. Então, essas são as nuances que o profissional de saúde, o médico, por exemplo, estuda a fundo para não deixar que você seja prejudicado com esse tipo de interação. Ele ficou 5 anos sentado num banco de faculdade, não é à toa, né? Orley, são 6 anos de faculdade e mais 3 ou 4 de especialização. E eu vou te contar, para um médico hoje para eu conseguir seguir minha área, as atualizações, Orley, de segunda a sexta eu estudo todos os dias. Para eu conseguir me atualizar e acompanhar o que tem de novo. Porque a informação é muito rápida. É tudo muito rápido. Mas não é todo mundo que faz isso, né, Débora? Eu espero que pelo menos os bons profissionais, né, façam isso. Perguntinha malandra essa que eu te fiz. Mas a gente espera que, com a responsabilidade da nossa profissão, todos se atualizem, sim. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Tem riscos comerciais disfarçados de orientação médica? Toda certeza. Hoje a gente tem diversas coisas que não são legais, inclusive. Existem farmácias que entregam uma porcentagem para o médico prescrever tal droga e fazer com ela, manipular com ela. Existe sim. Diversas nuances dessa, como existe em qualquer lugar, né? Então, o que a gente tem que saber, Orley, escolher, inclusive, o profissional que cuida de você. Saber como é que eu vou procurar. Então, assim, a gente precisa deixar... Vamos aproveitar aqui e dizer... Você vai em um médico, você vai olhar se ele é um especialista naquela área que você está procurando. Entre no site do CRM,
No CRM vai mostrar toda a ficha do profissional. Onde ele formou, quando ele formou. E é aberto ao público. Se ele realmente é especialista. Porque você vê hoje, com essas informações, o Instagram é muito bonito. Então, ele vende muitas pessoas que realmente não são especialistas. Fizeram um curso de fim de semana. Então, você consegue entrar no site do CRM e ver se o seu médico é realmente especialista naquela área que você precisa. Então, você consegue, é aberto a todo mundo, CRM. Tem casos, né, que a pessoa às vezes está com um problema na visão, procura um ortopedista. É isso. Mais ou por menos exemplo, essa distância. Ou, por exemplo, você está com um problema hormonal. Existem diversos médicos que se vendem como aquele médico especialista em hormônio, e na verdade não é. Você precisa procurar um endócrino. Então, um endócrino, ele para ser formado, Orley, depois dos 6 anos de faculdade, ele faz mais 4 anos de especialização todo dia, o tempo todo. Então, ele sai muito bem formado e apto a cuidar de você. Então, você não pode pagar caro, por exemplo, para um profissional que não consegue te atender naquela área. Então, saiba também escolher. E existe muito, hoje, com fake news até isso. As redes sociais, elas nos ajudam muito a encontrar o nosso profissional. Mas também é tanta informação que, às vezes, você compra aquele que está fazendo mais barulho. E nem sempre aquele que está fazendo mais barulho é o mais apto para te atender. E realmente cuidar de você. O check-up hoje, muita gente pensa, eu quero fazer um check-up. Eu quero fazer um check-up, eu quero saber como é que eu estou, né? Isso, linguajar bem popular, que eu já tive notícia de gente que chega em consultório, doutor, eu quero fazer um check-up. Né? Isso é mais ansiedade do que cuidado, não é? Na verdade, Orley, a gente tem que fazer um check-up mesmo anual. Igual eu te disse, eu estou aqui e daqui a pouco eu vou fazer Mas tem gente que faz check-up para verificar o check-up. Não precisa. Mas tem então, gente assim, que faz. Você vai ver que você vai ter um médico de confiança que vai te seguir. E dependendo da sua idade, você precisa fazer um check-up a cada 2 anos. Dependendo da sua idade, anualmente você precisa checar. Dependendo da sua idade, você precisa ir fazer uma colonoscopia, você precisa fazer uma mamografia. Então, você precisa ter um médico de confiança e habilitado para te dizer, na sua idade, o que você precisa. Bom, qual que é o maior erro, o maior risco? Errar ou parecer convincente demais? Orley, eu fico muito triste quando eu vejo a classe médica indo para essa parte de convencer através de fake news ou através de tratamentos que não existem baseado na literatura, a comercialização da medicina, a medicina virando um produto. Então, essa é uma parte que me incomoda bastante. Tem uma pergunta que eu queria ter feito para você quando nós falamos sobre IA, inteligência artificial. Tem algum sintoma, algum problema de saúde que a IA consegue detectar que o médico não consegue? Se um médico bem informado... nós temos a limitação de ser um ser humano, né? Então, hoje, o que a gente tem que aprender, Orley, é usar a IA a nosso favor. Porque nós vamos trabalhar com ela a partir de agora para sempre. Então, quem não souber trabalhar com ela também vai ficar para trás. Então, nós somos seres humanos, nós somos limitados e a gente consegue guiar a IA para ser uma parceira nossa. Hoje, eu uso a IA em N coisas, mas você tem que ter parcimônia e tem que saber usar. Então, existe alguma coisa que ela consegue ver que você não consegue? Às vezes, você consegue conversar com ela, né? Você consegue trocar ideias, ver o que você sabe a mais que eu não sei. Só que você precisa ter o conhecimento para filtrar, né? Tudo que ela delira, tudo que ela pega que é estudo que ainda não existe, que realmente ainda não é confiável. Então, um profissional é para isso. Você imagina uma arma dessa numa mão de uma pessoa que não sabe o que é verdade, o que é mentira, como filtrar. E o paciente fica ali vítima, né, dessas dúvidas todas, né? É isso. Então, por isso que é tão importante. Gente, o médico, o profissional de saúde, ele nunca vai perder espaço. O bom profissional não vai perder espaço.
Porque ele vai usar a inteligência artificial como uma ferramenta a mais para ele. E não tem jeito, você não consegue usar essas ferramentas se você não tiver um filtro. Não consegue, porque senão ele vai te gerar exatamente isso. Uma ansiedade muito grande, ele vai te dizer doenças mirabolantes. Então, você sai de lá com uma simples dor de cabeça e ele te falando que você tem um câncer no cérebro. É desesperador. Então, você precisa ter o filtro. E esse filtro é o especialista. A qualidade do ensino médico, doutora Débora, a senhora falou aí que a senhora preocupa em pesquisar todo mundo, estudar, se atualizar e tudo mais. De maneira geral, como é que a senhora vê a qualidade do ensino médico? Sendo mais claro, essa leva de médicos que está saindo agora das faculdades, que estão proliferando no país, como padarias, como é que a senhora vê isso? Isso preocupa muito, né? Isso preocupa porque houve agora a mercantilização da medicina, né? A medicina agora virou um produto e um produto muito rentável. Então, é um comércio muito rentável. E a gente vê abrindo faculdade de medicina aí em faculdades onde a gente não tem um hospital para que os médicos sejam formados. E medicina, Orley, é você viver o dia a dia, não tem jeito. É você ver as doenças, é tratar doentes, tratar pacientes, é a repetição, você pôr a mão na massa. Não tem jeito, a medicina ela não é só teórica, ela é muito mais prática do que teórica. E a gente vê abrindo faculdades pelo dinheiro mesmo e não se preocupando com a qualidade médica. A gente viu a prova agora mostrando isso pra gente. Diversas faculdades, a nota vai de 1 a 5. Diversas faculdades com nota 1, 2. Você imagina quais são os médicos que vão ser formados. E são médicos que pagam muito caro nessas faculdades para serem formados e saem sem informação nenhuma. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Doutora Débora, um cafezinho. Enquanto a gente continua a nossa prosa, a gente não é qualquer cafezinho, é café Cajubá. A gente já volta nesse assunto. E deixa eu dar só um recado aqui para você que nos acompanha. Se na sua cidade, na sua região, não tiver o café Cajubá lá na venda, no boteco, no supermercado, no armazém, você pega o seu celular, entra lá, cafecajubá.com.br, entra no mix do Cajubá, faz o seu pedido que logo, logo chega aí. Voltando à nossa prosa, doutora Débora, hoje um curso de medicina mensal não sai por menos de R$10 mil. Não sai. Não sai de jeito nenhum. E você consegue, já que você vai pagar mesmo, Orley, você consegue selecionar faculdades. Existem faculdades privadas hoje que têm ensinos muito bons, hospitais muito equipados. Então você consegue direcionar para você, Orley, não ter o seu dinheiro jogado fora de verdade. Se você não tem uma estrutura para te formar, você não vai conseguir depois espaço no mercado. Porque a gente tem que pensar, Orley, no mercado. Pense no mercado médico daqui 5, 10 anos. Eu não estou dizendo a médio prazo, eu estou falando em curto prazo. Daqui a pouco nós vamos ter muito mais médicos do que enfermeiros, por exemplo. Então, daqui a pouco, o mercado médico vai selecionar por si só. E se você não tiver uma formação boa, você não vai caber no mercado. E o paciente que sofre com isso, né? Com essa coisa toda. E é por isso que a gente pega tanto na educação do paciente também. Preste atenção onde você está indo. Preste atenção no médico que você escolheu para te atender. Ele realmente é especialista naquilo que você procura. Procure em sites oficiais. Nem todo sintoma, voltando à nossa pauta, nem todo sintoma
mostra aquilo que realmente é. Às vezes você está com uma dor de cabeça, fala, estou com dor de cabeça, estou preocupado, não sei o quê. Vai ver que é alguma coisinha que está errada lá no estômago, no fígado, por aí. É mais ou menos isso, né? Sim, o que você precisa prestar atenção, Orley, é o seguinte: é uma dor de cabeça que veio e ela é esporádica, ela não vem sempre, ou uma dor de cabeça que faz mais ou menos 2 semanas que todo dia ela vem? Que vira Então, enxaqueca, né, que eles falam, né? exatamente. Então, assim, é uma dor de cabeça que está vindo já há 2 semanas. Gente, tem alguma coisa que está errada, eu preciso procurar. É uma dor de cabeça que veio hoje, esporádica. Um dia único. Tomei uma dipirona, passou e fim. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. Até onde isso é um problema para mim ou isso é um sintoma único? Tem muito paciente, né, doutora Débora, que precisa de escuta, né? De ser ouvido. No caso de mulher, principalmente, no caso de vocês aí, que a máquina de vocês é uma máquina mais cheia de detalhes, né? Eu falo isso porque eu sempre entrevisto médicas aqui, médicos também, sobre questões femininas de saúde. Muitas vezes a mulher, a paciente feminina, ela não é ouvida de acordo no consultório. Acontece isso. Muito. Orley, e eu não vou dizer mulher, eu vou dizer pessoas. Hoje em dia, o paciente ele tem muita necessidade de ser ouvido. Quantas vezes a gente já não atendeu em pronto-socorro pessoas que precisavam só ser ouvidas? Então, muitas vezes, eles chegam lá com demandas do tipo, eu quero te contar o problema que eu estou passando em casa. Eu quero contar para alguém que está difícil para mim. Eles vão no pronto atendimento para pedir ajuda a isso, para dizer, eu preciso ser ouvido e só. Então, realmente, hoje em dia tem crescido cada vez mais. E o médico precisa ter essa formação, inclusive, para ter essa escuta empática. E tempo, né? Precisa de tempo. Precisa de tempo para escutar. Porque, às vezes, Orley, nessa conversa que você tem com um paciente, você consegue fazer um diagnóstico de uma coisa a mais. Porque ele precisa te contar e, às vezes, no detalhe, você pega o diagnóstico. No detalhe que ele te conta. Então, você precisa estar lá, presente naquele momento e pronto para escutar o seu paciente. Então, quando dizem para mim, olha, eu estou no pronto atendimento e eu atendo 10 pacientes em 1 hora, eu até falo, não, você não tem uma cadeira para ele sentar, né? Porque não tem como o paciente sentar e você atender 10 por hora. Então, o paciente ele precisa ser ouvido porque é no detalhe que você consegue. Isso é um crime, né, doutora Débora? Então, assim, isso vem do juramento que você fez, né, Orley? O juramento que você fez de realmente fazer a medicina e de cuidar do outro. Então, isso é propósito de vida. Então, por isso que quando eu vejo essa mercantilização da medicina, às vezes eu fico triste por causa disso. Porque isso não é um mercado, isso é um chamado de vida mesmo. É de cuidar do outro. É de você estar disposto a ouvir mesmo. Quais os erros principais que a senhora observa hoje nos consultórios? Venda de coisas que não existem, venda de soros da cura, de vitaminas que estão faltando em você e vão te dar mais disposição, porque hoje o caminho mais fácil é muito fácil de você vender. As pessoas estão procurando uma coisa que é a facilidade, e você mostrar para elas soluções fáceis, mas que são soluções que não existem, isso me incomoda bastante. Então, você percebeu que eu sou muito científica, então eu sou ligada à literatura. Então, se você quiser me convencer... Eu chamei aqui por conta disso. Exatamente. Conhecimento. Se você quer me convencer, você precisa me mostrar que isso realmente faz efeito. Então, realmente me incomoda vender coisas que não existem para a comodidade do outro que quer comprar um caminho mais fácil. Então, esse não é cuidado. Me incomoda também essa mercantilização da medicina. Então, eu estou vendendo cursos
que eu não tenho estrutura para entregar. Isso é um desrespeito, até para quem está comprando. Então, você está pagando caro para ser formado. Preciso ter uma estrutura. Então, a gente precisa ter muita atenção nesse tipo de coisa. E o paciente tem que ficar esperto, né? E voltando ao início da nossa pauta, tem que prestar muita atenção na qualidade da informação que ele recebe. Exatamente. Então, ficar atento. É muito difícil, porque é uma bomba de informação e você tem que saber filtrar tudo isso. Qual o profissional que eu vou procurar, se eu posso tomar essa raiz mesmo que a vizinha disse. Então, são muitos filtros que você precisa ter. E responsabilidade em divulgar isso. Então, se você vai divulgar uma informação, preste atenção se ela realmente existe. Vá nos sites oficiais e veja se realmente isso aí não é uma fake news. Apura, né? Apura se é a realidade, se é verdade. Apura, exatamente. Doutora Débora, que prazer enorme tê-la aqui no nosso programa de hoje. É um prazer enorme. E eu espero convidá-la, espero tê-la aqui conosco logo, logo, para atender a novos convites nossos para discutir outras pautas que são tão interessantes, tão vitais para a nossa saúde. Olê, agradeço novamente. E é a nossa responsabilidade social mesmo. Trazer a informação, direcionar as pessoas para onde ir, como filtrar, como procurar o seu profissional e como não fazer mal à sua saúde, né? Então, às vezes, a gente está escutando essas informações, tentando procurar o bem para a saúde e acaba fazendo mal. Então, direcionar a população é muito importante. E eu, como uma apaixonada da medicina, né? Então, estarei sempre disposta para que a gente sempre consiga trazer informações claras, precisas e realmente que fazem um bem a essa população. Muito obrigado, Débora. Obrigada. E para você que nos acompanhou, fique atento a todas essas informações que a doutora Débora passou para todos nós aqui e não se descuide. Preste atenção na informação que você recebe sobre a sua saúde. O nosso Dose de Saúde fica por aqui e esperamos você em nossa próxima edição. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho e até a próxima.